Fala aí, pessoal, muito bem, obrigado por você estar aqui e poder compartilhar alguns vídeos com a gente em relação às escrituras, entre outros assuntos, mas o principal é sobre a Bíblia. Então, hoje eu estava vendo uma discussão sobre as leis de Moisés e também sobre os códigos de leis que vieram antes de Moisés. Então nós vamos ver uma diferença básica entre o código de Hammurabi, o código legal, o código de leis de Hammurabi do ano de 1726 a.C. Então esse é um dos códigos de leis. O segundo código de lei é um código legal acadiano, que era escrito em cuneiforme, são letras gravadas em pequenas tabuinhas de barros. Exuná, o nome deste código legal acadiano do ano de 1800. Esses dois códigos vieram antes da lei de Moisés. Mas qual que é a diferença? Qual que era a moral desses códigos? A lei de Moisés ela vem melhorar o sentido ético em relação às pessoas. Por exemplo, o código Exuná, ele vai dizer que as distinções das classes que fazem parte integrante dela, nós estipulamos, veja que este código ele vai estipular leis que nada mais do que multas para quem provoca a morte de uma escrava ou de uma mulher da plebe. Ao passo que a penalidade por causa da morte de um membro da nobreza é a morte. Então este código vai dizer que se você fizer algum mal a alguém da plebe, um escravo ou uma mulher, basta pagar uma multa. Agora, quando este mesmo mal é feito a alguém de uma classe superior, da nobreza, essa pessoa que fizesse mal contra esses nobres era morto. Então veja que há uma distinção de classes. A primeira diferença. No Código de Lei de Hammurabi, do ano de 1726, nós vemos o seguinte, que uma pessoa, quando ela é nobre e provoca a morte da filha de outro nobre, ele mesmo não sofre nada. Então veja que a primeira distinção entre esses dois grupos é que a morte de um escravo era quando esse escravo feria um da nobreza. Então há uma distinção de classes, tanto no Código de Lei de Hammurabi como no Código Legal Acadiano, Exuná. Então existe essa diferença entre esses dois códigos. Agora, quando nós vamos para a lei de Moisés, se torna diferente. Tanto essas leis que são para os escravos e as mulheres, nesses dois códigos aqui, eles são tratados como bens, não são tratados como pessoas. Agora, quando nós vamos para a lei de Moisés, isso se torna um pouco diferente, um melhoramento dessas leis em relação ao homem, para igualar o homem, sem esta distinção de classes. Por exemplo, em Êxodo, no capítulo 21, versículo 27, diz que e se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixará-lo ir por forro pelo seu dente. Ou seja, veja que já não há uma distinção entre sexo e classes sociais. Então, em Êxodo, no capítulo 20, versículo 13, diz: quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Veja que esses códigos aqui, o código de Hammurabi e o código Exuná, eles dão essa distinção, essa diferença de classes. O que ferir um da nobreza morre, mas se o da nobreza ferir um escravo, ele é apenas penalizado. Já na lei de Moisés, não, é olho por olho e dente por dente. Lembrando para você que eu não estou falando dos relatos de Enuma Elish, eu não estou falando da epopeia de Gilgamesh. Eu estou apenas falando dos códigos de leis, tanto o acadiano como o código de Hammurabi, rei da Babilônia. Beleza? Eu espero que isso seja
compreensivo para nós, que serviu de base. Então a lei de Moisés vem como base para melhorar essas leis que estavam em vigor na época. Beleza? Não se esqueça, deixe um like no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva também. Isso coopera para que a gente possa fazer de alguma forma melhorar e trazer algum tipo de ensino também. Ok?